Olá, sou a professora Fernanda Becali, acompanhada da professora Késia Nunes. Vamos apresentar um novo episódio do programa Organização e Método, que é voltado para você, que é pai, mãe, também para as avós, as cuidadoras, as professoras, enfim, para todas as pessoas interessadas em temas relacionados à educação dos filhos. Dentro da temática Rotina Colaborativa de Estudos e Acompanhamento Escolar, nós já conversamos sobre educação infantil, o ensino fundamental 1, as crianças que estão do 1º ao 5º ano, fundamental 2, do 6º ao 9º ano, e hoje vamos iniciar uma sequência de episódios sobre o ensino médio. Você tem filhos nessa etapa da escolarização? Conhece a estrutura e os fundamentos legais que embasam o novo ensino médio? A paz do Senhor, Fernanda. Pois bem, é a respeito dessas questões que hoje vamos falar com dois convidados especiais. Professor Helber Firme tem uma experiência de mais de 25 anos no ensino médio, é diretor do Centro Educacional Eduardo Dodge, pastor também na Igreja de Serra, e o professor Werley Vieira, que também está há mais de 12 anos no ensino médio, trabalha no Colégio Ceditec e na Rede Alternativa e é diácono também na Igreja em Serra. Irmãos queridos, a paz do Senhor, pastor Helber. Paz do Senhor Jesus, irmão. Paz do Senhor, irmão Werley. Paz do Senhor. Uma alegria ter vocês aqui conosco. Nós começamos o programa falando um pouquinho de vocês. Então agora nós vamos conhecer um pouco da família. Vocês já sabem, né? Tem uma foto bem bonita de vocês que vai aparecer com toda a família. Vamos falar da sua formação acadêmica, um pouco da vida profissional e também do trabalho voluntário que vocês realizam nessa igreja. Amém? Podemos começar com você, pastor? Amém. A paz do Senhor Jesus, irmãos. A paz do Senhor aos que nos ouvem. Eu estou professor há 25 anos, é a profissão que Deus escolheu para mim. E quando eu lancei as minhas ansiedades no Senhor, Ele me deu essa oportunidade de servir nessa profissão, que é uma profissão que ela vai além das regras e dos padrões profissionais. Nós vivemos realmente dentro do contexto filosófico e ser professor é uma situação que nos alegra muito. Eu sou de formação da área da química, então, como as pessoas entendem das ciências exatas, mas me dedico há muitos anos no estudo e no conhecimento da escola, como a escola é. Então, para nós, a escola é um organismo multifacetado e que tem uma facilidade muito grande de se transformar. E nesse tempo de profissão já vimos algumas coisas, e algumas coisas não nos agradou, outras coisas nos agradou, mas o que importa é que o trabalho ele continua e servir nessa profissão é o nosso grande desejo. Estamos no ministério, então estou nessa obra desde sempre, nasci nela, e o Senhor foi conduzindo todas as coisas para que estivéssemos aqui. Tudo o que nós damos para o Senhor não é nada próximo daquilo que Ele nos dá. Então essa obra é a forma de vida, é o que nós temos, é tudo que nós somos, é a nossa alegria de ser. Então tudo que vamos discutir aqui está na dependência do Senhor e nós somos testemunhas disso aqui com as irmãs, com os irmãos e também lá no Eduardo Dodge, que é uma grande bênção que o Senhor tem nos dado. Glória a Deus, pastor. Uma bênção conhecer um pouco mais da sua história. Casado, né? Tem uma filha. Sim, meu neném, minha filha, 8 anos, Ana Luísa. E minha família, servos, né? Quando nós estamos nessa fase de... Hoje vamos discutir sobre muito da vida do jovem, o início da juventude. Quando nós buscamos o Senhor, todas as outras coisas Ele nos dá. Então a família que nós temos, o Senhor nos deu. A grande bênção, a grande alegria. Então estamos aqui para glorificar o Senhor com as irmãs e os irmãos. Glória a Deus. Agora a gente vai conhecer um pouco do Werley, da sua família, vida profissional. Paz do Senhor, irmãos. Sou o Werley, professor de língua portuguesa. Eu costumo dizer que eu nasci em sala de aula. Minha saudosa mãe sempre me levou ali, eu via
como ela lecionava, como que as crianças gostavam de aprender. E com isso eu fui tendo gosto pela docência. Sou casado com Rayane Vieira, enfermeira da área da saúde. Felizmente não quis ir para a área de educação, mas também cuido das pessoas de uma outra forma. Estou diácono em Portal de Acaraípe, na região de Serra. Lá também eu exerço a função na parte da acessibilidade, que nós trabalhamos um pouquinho com a educação voltado para aquilo ali. E trabalho com cursinhos preparatórios, ensino médio, trabalho do 6º ano ao 3º ano do ensino médio. Para nós é uma alegria compartilhar aquilo que é a nossa vivência. Eu costumo dizer que a minha área da educação ela começou dentro de casa e quando eu estava meio assim, qual área eu vou seguir? Os meus professores de jovens lá na igreja eram professores também. Então eles começaram a falar, olha, como que é ser servo e estar em sala de aula. Então aquilo ali foi trazendo para mim curiosidade e nós estamos aí há mais de 12 anos na área de educação. Uma grande inspiração foram seus Muito. Colegas, né? Seus professores. Muito bom, né, Fernanda? Uma alegria 4 nós professores. termos, né? Estamos hoje em 4 professores. Agradecemos já o convite, porque sabemos que as contribuições que vocês vão trazer são preciosas para as famílias. E a você, pai, mãe que nos ouve, já viu que nós estamos aqui com 2 professores renomados para falar sobre o ensino médio. E essas contribuições vão nos ajudar a compreender, né, o novo ensino médio. Então, para que vocês possam conhecer a estrutura e o funcionamento legal que embasa o ensino médio, nós ressaltamos que há uma legislação, a Lei número 13.415 de 2017, que ela alterou a Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional e estabeleceu uma mudança na estrutura do ensino médio com uma ampliação do tempo mínimo do estudante na escola, definindo uma nova organização curricular que contemple, né, os conteúdos que estão registrados na Base Nacional Comum, né, conhecida amplamente como BNCC, e uma oferta de itinerários formativos que tem foco em diferentes áreas de conhecimento. Matemática e tecnologias, linguagens e tecnologias, as ciências da natureza e as suas tecnologias, assim como as ciências humanas, sociais e aplicadas, e também na formação técnica e profissional. Então, Pastor Helber, nós vamos iniciar falando hoje sobre o novo ensino médio e as preocupações dos estudantes quanto à escolha dos itinerários formativos. Como que nós podemos orientar os nossos adolescentes que estão ali nesse início de escolha? O que que nós podemos dizer sobre esse novo ensino médio? Muito bem, Fernanda e irmãos. O novo ensino médio, ele trocou a estrutura de horas, como você já explicou. Ele sai de 2.400 horas nos 3 anos para 3.000 horas nos 3 anos. Dessas horas, 1.800 horas são base, né? Então o currículo é fundamentado naquilo que é entendido como necessário e indispensável, mais voltado para o estudo da matemática e da língua portuguesa. E tem as 1.200 horas que estão voltadas para os itinerários formativos, que são aquelas disciplinas que se entende como os aprofundamentos. A grande ideia é que os itinerários formativos eles sejam vinculados já a uma predisposição profissional. Então, os itinerários eles foram conduzidos, né, e pensados dentro do protagonismo do aluno nas suas decisões. Então, quando você vê matemática, ciências naturais, da saúde e as ciências humanas e a formação técnica, qual é o objetivo? É conduzir o aluno já para uma profissão. Então, dando um exemplo muito prático para os que nos ouvem, né? Se o jovem, né, o adolescente, ele tem na sua vida já, com 13 para 14 anos, a história de dizer que ele vai ser um médico, ou um dentista, ou um veterinário, ele vai caminhar para os itinerários relacionados às ciências naturais. Então, se a pessoa ela tem dentro da sua formação histórica, né, daquilo que ela traz, o legado dela, alguma coisa relacionada ao marketing, ao jornalismo, às ciências sociais, aí ela já é uma pessoa que vai escolher os itinerários das ciências humanas. De uma maneira geral, a escola ela tem que estar preparada para oferecer isso.
Então, a escolha dos itinerários formativos e da forma do estudo ser conduzido, ela está vinculada ao desejo da profissão. Então, a pessoa tem uma ideia do que vai fazer na vida, ela já vai conduzir o estudo dela mais horas nas áreas que lhe interessam, que são áreas afins à sua profissão. Entendi. Pastor, irmãos, essa decisão que os adolescentes, os jovens estão tomando é num tempo de vida onde eles estão muito novos, né? É a última fase, a última etapa da educação básica, né? Ainda uma etapa obrigatória, mas esse é um tempo de escolhas que são tão importantes, né? Poderão repercutir aí ao longo de toda a sua vida. Uma das decisões mais importantes que nós temos a tomar é a escolha profissional. Então, a nossa pergunta é: como é que essa lei do novo ensino médio, com os itinerários formativos, né, mesmo sendo tão recente, ela é tão decisiva nesse tempo que esses meninos estão vivendo, meninos e meninas. E é muito comum que os pais, as mães, os responsáveis que não estão acostumados com esse modelo de ensino médio tenham tantas dúvidas quanto seus filhos. Vocês são muito procurados, né, para tirar dúvidas também dos pais? Como é que as famílias, Werley, podem ajudar a orientar os adolescentes, os jovens, por esses itinerários formativos, considerando esse tão pouco conhecimento que tem no tempo atual? Aqui o pastor estava dizendo, né, de como essa estrutura se organiza, mas o nosso programa está sempre preocupado em como orientar as famílias. Então, para esse pai, para essa mãe que tem pouca experiência ainda com essa estrutura, como é que nós podemos contribuir com a orientação que eles podem dar? Bom, eu costumo dizer que a excelência da educação ela tem uma tríade, né? Que é família, escola e aluno. Esse novo ensino médio ele é novo para nós. Já alguns do ginásio, tinha outras nomenclaturas, fomos passando. E para a gente é muito diferente. O aluno não, do ensino médio ali, para ele vai vivenciar pela primeira vez. Então, acredito que o papel fundamental da família, principal, é conhecer. Porque, infelizmente, a família às vezes acaba acompanhando até ali o 9º ano, né, na última etapa do Fundamental 2, e chega no ensino médio, o aluno acaba tendo que caminhar sozinho. E essas escolhas que o pastor falou, ele precisa desse amparo familiar. Então, por isso que a família precisa conhecer o que a escola está fornecendo. Qual o itinerário que a escola está fornecendo, o que ela está trabalhando daquilo que é o que o aluno espera do seu futuro. Porque às vezes ele se sente só. A gente costuma brincar o seguinte, você, quando está no 6º ano, aquela pergunta, o que você vai ser quando crescer? Você responde. No 7º, no 8º você já começa a ficar com medo, no 9º. E o ensino médio, ele veio para trazer essas respostas. Mas a família ela precisa estar ali, porque a escola ela fica um tempo só com o aluno. Quem fica boa parte são os pais, são os responsáveis. Então, é por isso é interessante você entender os itinerários para que haja esse diálogo, para que essa tríade, escola, aluno e família, ela tenha ali um bom resultado. Se eu deixar apenas para a escola, não vamos ter um bom resultado. Se eu deixo apenas para o aluno, ele vai se sentir pressionado, ele não vai conseguir. E se eu deixo apenas para a família, também não. Então, por isso que precisa ter esse diálogo. Olha, qual é o itinerário? O que o meu filho vai aprender? O que ele vai trazer? Porque nós estamos acostumados com o tradicional. O grande foco do novo ensino médio é o aluno experimentar a sua carreira. Às vezes a gente está acostumado àquela prova e as provas. E o resultado? Não, o novo ensino médio é para que ele experimente a sua vida profissional, aquilo que ele quer seguir, então vai trilhar esses caminhos. Então é super importante a família pensar nisso. Olha, conhecer o novo ensino médio para que o diálogo que o professor traz em sala de aula também venha ser compartilhado em casa. Então, quando os adolescentes estão no ensino médio, os pais também precisam acompanhar. Com certeza. Que a gente veio falando com as professoras da educação infantil, do Fundamental 1 e 2, né, dessa importância, desse acompanhamento. E aí, às vezes, nós vemos os pais construindo uma autonomia no filho, entendendo que não precisa mais estar tão presente na escola. Perfeito. O aluno ele é acostumado, né, sempre os pais fazerem as escolhas. Óbvio que a gente tem que valorizar o protagonismo, a autonomia. Mas ela tem um limite. Às vezes o aluno ele pode se sentir seguro, e aí que vem a escola, aí que vem o diálogo com a escola e a família. Talvez respostas que o aluno não tem, respostas que a escola não tem, a família vai ter. Não, olha, ele pensou nisso.
Às vezes o aluno não tem, você pergunta, o que você quer ser? Ah, não sei, mas no 6º ano, eu queria ser isso. A mãe lembra o que ele queria, o pai, o responsável, acaba lembrando, então acaba auxiliando nessas escolhas. Então por isso sempre esse diálogo ele precisa persistir até o término do ensino médio. Eu queria fazer uma pergunta que ainda não estava organizada assim para nós, mas que é uma curiosidade de muitas famílias. Então, os estudantes precisam definir um itinerário. Mas no meio do percurso, eles decidem mudar de itinerário. Isso é possível no mesmo ano? Sim. Mas tem algum tipo de prejuízo? Porque tem um número de disciplinas, de conhecimentos, né, que é preciso cursar. Sim. Aí no meio do caminho isso muda, eles mudam de turma, eles mudam de professor, como é que é? De uma maneira geral, em Vitória, como os itinerários têm sido oferecidos, eles são matérias que têm uma especificidade muito alta, então elas não, por exemplo, matemática, não é assim que chama. Se chama matemática financeira ou matemática fiscal ou contabilidade aplicada, são matérias muito específicas. Então elas são oferecidas semestralmente. E aí o menino ele entrou matemática financeira. Aí por alguma coisa ele entendeu que aquilo não é para ele. No próximo período ele vai fazer a opção por uma outra área que lhe interesse. E assim, isso acontece muito, tá? Muito mesmo. E não tem a preocupação do padrão. Até porque, Kézia e Fernanda, não existe uma legislação que avalie o itinerário. Então, como não existe uma legislação para avaliação formal do itinerário, o itinerário ainda está nesse campo da incerteza, porque quem sou eu para discutir a avaliação com vocês, vivida, né? Porque a avaliação ela gera uma repercussão no aprendizado, que a cobrança, a forma, a técnica, a letra, tudo isso o itinerário não tem. Então ele fica mais na questão do ideal do aluno. E aí, como eles têm jovens, eles vão... O que a gente mais vê é que eles vão experimentando, né? O que ali cabe. Em um mesmo ano, eles Sim. geralmente fazem opção por mais de um itinerário, né? É possível, então, que ao longo do tempo do ensino médio eles passem por todos? Isso tem acontecido? É o que eu mais vejo. Eu dei aula de itinerário, nos 2 últimos anos eu estive em itinerários, né, formativos. E a maioria das vezes que vimos as turmas, né, a gente sempre conversa com os alunos, eles estavam ali ou porque não tinha vaga no outro, ou porque o sistema os colocou automaticamente ali, ou porque eles estavam ali curiosos. Então, eu sempre, particularmente, né, eu estive no matemática financeira, né? E contas, recursos familiares, então são muitas histórias. Não temos o tempo, né, mas é uma coisa até engraçada, porque há itinerários que eles são interessantes. Esse de matemática financeira, quando nós fazíamos economia doméstica, era muito, muito bom, porque gerava um choque neles, né? Mas... Em relação ao quê? A realidade da vida, né? Porque o adolescente... Os gastos? O adolescente, ele não sabe quanto custa tudo que fazemos, né? E quando você coloca ele para calcular, para ir ao mercado, para ir à loja de roupa, então o itinerário tem uma ideia boa, só que a operacionalização dele é muito complexa. E isso aí já é um outro campo de discussão, mas ele pode trocar de itinerário quantas vezes ele quiser. Eu vejo essa troca como algo positivo, porque isso acontecia na faculdade, né? Nas universidades. O aluno estudava para o vestibular, aí quando estava lá no 2º, 3º período, ele percebia que não era aquilo que ele queria. Então ele tinha que retomar, fazer o vestibular novamente, tentar outras coisas. Então o novo ensino médio ele traz isso. Óbvio que a gente tem uma disciplina projeto de vida que busca ali logo no 1º ano o autoconhecimento, para que o aluno entenda qual que é o meu ponto forte, o que é o meu ponto fraco. Eu costumo dizer que essas disciplinas, por exemplo, matemática, ele acaba percebendo aquilo que ele não quer. Às vezes ele não quer engenharia, mas ele tem uma disciplina, engenharia é isso, vai seguir isso, então precisa seguir para outro caminho. E é muito interessante que esse erro não vai acontecer lá na universidade, porque no ensino médio ele tem essa experimentação, essa vivência ainda. Amém?
Então agora nós vamos ouvir uma participação especial do professor, querido pastor Marcos Ferreira, de Santa Catarina. A paz do Senhor Jesus, nós vamos falar aqui sobre as preocupações dos estudantes com os itinerários formativos. Eu elenquei aqui 3 preocupações mais faladas por eles, que são a complexidade na escolha dos itinerários, né? Como o estudante está vindo agora do ensino fundamental, não teve contato ainda com o ensino médio, acostumado com as matérias da base, ciências, matemática, história. Então ele chega no ensino médio com esse novo itinerário, ele não sabe ainda o que é esse itinerário, e nem sabe como vai ser aproveitado na sua formação acadêmica, estudantil. Então essa complexidade de poder ter o poder de escolha gera muita dúvida para os pais e para o estudante. Outro ponto também é a desigualdade no acesso. Às vezes uma escola quer ofertar um itinerário, mas não tem a infraestrutura educacional necessária para ofertar aquele itinerário, e é posto para a escola ofertar. Então aqueles estudantes também ali não têm a infraestrutura para que aquele itinerário que está sendo ofertado seja adequado à sua formação. E o outro é falta de orientação, né? É necessário uma estrutura robusta de orientação para que esses estudantes eles saibam, né, escolher os itinerários, ele tenha uma boa vivência com a escolha dele, né, porque ele escolhe o itinerário no primeiro ano, e ele tem uma sequência ali fazendo até a formação dele no ensino médio. Então nós podemos dizer que a complexidade da escolha, falta de acesso e orientação adequada, né, são os pontos mais preocupantes para esses estudantes do ensino médio. Que bênção, Késia, ouvirmos a experiência que o pastor Marcos traz para nós com o ensino médio. E nós temos visto, né, nisso que os irmãos têm colocado para nós, que ingressar em um determinado curso, o Elber terminava a fala falando sobre isso, e depois de algum tempo perceber que ele já não se sente muito motivado dentro dessa situação, é comum e também é desgastante para os adolescentes vivenciar essa experiência, mas que pode ajudá-los no curso superior a ter uma definição maior, né? E aí, nesse sentido, com essa experiência profissional que vocês têm do ensino médio, vamos conversar um pouquinho sobre como funciona esse projeto de vida, Werley, quais são os principais desafios que os adolescentes vivem hoje no ensino médio? Então, quando nós falamos em projeto de vida, como eu disse, a questão do autoconhecimento, só que eu estou trabalhando no modo genérico. Eu pego uma linha de raciocínio, mas talvez aquilo que eu estou falando não tenha sentido para o outro aluno, mas eu consigo, às vezes, responder algumas coisas aos alunos. Então, a ideia do projeto de vida, infelizmente, algumas escolas trabalham de um jeito, outros trabalham de outro, e acaba tendo, né, essa diferença de ensino mesmo. Mas o grande foco dela é para que o aluno entenda o que é o mercado de trabalho, o que é viver em sociedade. Algo que, às vezes, nas nossas disciplinas comuns, por exemplo, na língua portuguesa, na matemática, não poderíamos sair desse assunto que seria, olha, está fugindo do tema, isso não faz parte do conteúdo. Às vezes, ficava com o professor de sociologia ou professor de filosofia, professor de redação também, das ciências humanas, conseguia fazer isso. Só que o projeto de vida ele veio isso aí. Ele tem um foco, olha, aluno, vamos nos conhecer. Quem é você, de fato? Ah, você faz isso mesmo? É isso que você quer? Eu lembro de uma aluna que, há pouco tempo, ela falou, eu quero seguir a área policial. Eu falei, mas eu morro de medo. Eu falei, opa, como que você vai seguir na área policial, alguma coisa, na área militar, mas se você tem medo? E ela começou a entender os medos que ela tinha, e ela viu que talvez aquele sonho que ela, né, era algo antigo, mas ela não se conhecia. E se ela fosse para aquele caminho, ela ia errar. Então, o projeto de vida, quando trouxe o autoconhecimento, quando ele vai fazer perguntas, porque quando você faz uma pergunta para o jovem, o que você é bom? Eles não sabem responder às vezes. O que você falha? Mas se você troca, olha, fala para o seu amigo o que ele é bom, o que ele falha, ele fica um tempo ali falando. Então, ele conhecer os seus pontos positivos, entender aquilo que ele é fraco, ele vai conseguir seguir um bom caminho na área profissional. Então, o projeto de vida ele busca autoconhecimento, depois ele trabalha também um viés de
trabalhar em sociedade, viver em sociedade, porque você não vai viver isolado em nenhuma área profissional. Você vai ter que lidar com as pessoas, você vai ter que conversar com as pessoas, você querendo ou não, você vai ter que lidar com o público e depois as suas escolhas. É bom deixar bem claro para até mesmo os jovens que nenhuma escolha é para sempre. A gente tem essa preocupação. Nós oramos e queremos que de fato ele acerte ali, mas eu fui para a área ambiental, depois fui para a área de educação. E tudo bem, né? E é tudo bem, é comum acontecer isso. Eu sempre costumo dizer o seguinte, quer conversar, procure os profissionais, até mesmo na sua igreja. Eu gosto muito quando o pastor Judeti fala do currículo. Às vezes as pessoas, por que está falando do currículo? Para o jovem entender, olha, quando o pastor falar, olha, esse irmão é formado nisso, vai atrás dele. Irmão, eu queria conversar um pouquinho, eu queria saber como que é ser servo na área militar, como que você seguiu, qual o caminho a seguir. Porque às vezes a gente procura um profissional, não vai para essa área. Educação, se você pedir aos alunos hoje, levanta a mão quem quer ir para a educação, ninguém quer. Porque infelizmente às vezes não tem essa motivação. Então por isso temos que aproveitar também seminários na própria igreja. Como eu falei, na minha igreja eu tive os irmãos, olha, você vai passar umas lutas aqui, mas pode seguir a carreira profissional. Então ali na igreja eram pessoas que me acompanharam durante um tempo, já sabia quem eu era, já me conhecia. Então a ideia do autoconhecimento ficou mais fácil, porque eles me ajudavam nisso, espiritualmente, né? Enquanto sociedade também, olha, você vai passar por isso, você vai chegar na universidade, você vai enfrentar isso. Isso nos ajudou. Além do adolescente ter que se autoconhecer, pastor Helber, vamos contar para os pais quais são os outros desafios que os adolescentes vivem nesta fase da escolarização? Olha, eu falo com os alunos nesses anos todos de escola que o ensino médio é a parte ou uma das partes mais difíceis da sobrevivência social, porque a escola realmente, em determinado contexto ou sob determinada ótica, ela gera uma preocupação, uma ansiedade na pessoa, por padrões, por regras sociais, por contexto no qual a pessoa está inserida, enfim. Então, a decisão, a forma de fazer, como fazer, eu não posso deixar de dizer aos irmãos que nos ouvem que nós somos filhos do dono de todas as coisas. Então, se nós somos filhos do dono de todas as coisas e nós estamos dentro desse contexto de salvação, nós não podemos ignorar ou deixar as nossas escolhas fora da vontade de Deus. Então, você, jovem, adolescente que nos ouve aqui, ou você que é pai de adolescente, conduza o seu filho a entender que a experiência com Deus, a experiência com o Deus vivo, com a voz do Espírito Santo, vai resolver tudo isso que nós estamos conversando aqui. E não vai ter matemática, português, história, geografia ou química, que vai ser empecilho. E aí eu separei um texto aqui, se as irmãs permitirem. Claro. Está escrito bem assim: não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Aí o versículo 33 diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, quando nós vivemos a obra como forma de vida, então se nós vamos para o culto glorificar ao Senhor pela vida que Ele colocou nos nossos corações, nada nesse mundo vai faltar para nós. Nada, nada. Eu me lembro quando eu decidi em ser professor, algumas pessoas, assim, a nossa profissão é muito complexa, né? As pessoas têm uma crítica natural. Mas eu me lembro que eu falei assim, Senhor, que a profissão ela seja uma coisa que tenha objetivo na minha vida. E que ela não seja caminho para a perdição, ela tem que ser caminho para a vida. Então o Senhor, quando você dá isso, da sua vida ao Senhor, você deu tudo. Porque você deu você para Ele. Então, na carta, na epístola de Pedro, né, está escrito bem assim, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então, os adolescentes, os jovens, se nós formos seguir o padrão da experiência do mundo, a ansiedade ela é inevitável. Tanto que uma das coisas que nós mais vemos no ensino médio é o uso de ansiolíticos. Isso já está na linha da vulgaridade. Eles se perderam. Então, as pessoas que trocam o dia pela noite, e isso o servo do Senhor não precisa.
Os nossos filhos, eles são filhos da luz. Então nós vamos servir ao Senhor conduzindo os nossos filhos por esse caminho. Quando nós temos o Senhor em primeiro lugar, todas as outras coisas das nossas vidas, elas são bênção. Então, seja a profissão que for, ela vai ser bênção. Glória a Deus, que bênção maravilhosa. Então, hoje nós tivemos essa excelente orientação com 2 irmãos, né, Fernanda? Muito experientes e capacitados, e aqui encheram nosso coração de alegria com essas orientações preciosas para as famílias. Nós queremos agradecer a presença de vocês neste primeiro episódio. Nós temos outros. Amém. A paz do Senhor, Pastor Helber. Paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, irmão Erley. Paz do Senhor. Muito obrigada pela participação. A paz do Senhor, Paz do Senhor, Fernanda. Kézia. E você que está em casa não precisa ficar chateado porque está acabando este programa. Os irmãos estarão conosco em outros episódios. Então você, pai, mãe responsável, tem dúvidas ainda a respeito de como orientar os seus filhos nessa escolha tão importante? Os irmãos já deram aqui orientações preciosas. Conversem com profissionais, se conheçam melhor, mas acima de tudo, se posicionem como servo do Deus vivo. Ele tem caminho precioso para cada um de nós, ele tem a direção segura que nós precisamos. Que o Senhor nos abençoe grandemente. A paz do Senhor Jesus.